Bom, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: qual que é o primeiro passo para ter a inteligência artificial, a IA, como uma aliada? Bom, primeiro passo para você ter um aliado, seja ele humano ou artificial, é poder conhecer, né? Então é fundamental evitar esses sentimentos negativos, né? E por que eu estou falando disso? Porque no final das contas a tecnologia está disponível para todas as empresas, para todas as pessoas, e o que vai fazer a diferença é quem vai conseguir olhar isso sob a ótica de produtividade, de que é uma coisa interessante, ou seja, olhar os atributos positivos a respeito do assunto. E quando nós falamos sobre inovação, disrupção, inteligência artificial, é muito interessante que a maior parte das palavras associadas são negativas. Então, o que acontece é um sentimento muito humano do medo do desconhecido. Quando não se domina aquilo, a pessoa tem um certo receio. E o interessante notar é que a distância que existe entre a pessoa adorar uma tecnologia, adorar uma inovação e fazer ela começar a consumir esses benefícios é o fato dela ter domínio daquilo. Então, quer dizer, a partir da hora que ela domina um software, que ela está usando uma determinada ferramenta, ela começa a propagandear isso, a falar isso para outras pessoas, né? Ela se torna uma promotora, porque ela fala, puxa, como que você não usa aquilo? Mas ela também passou por essa curva de um certo receio, do desconhecido e tudo mais. Então não é que eu quero chegar com essa história toda. Nós temos que encurtar esse tempo, encurtar essa curva, né? Quer dizer, se o que nos distancia de achar aquilo legal e começar a ter esses benefícios é justamente romper essa inércia, mas principalmente romper esses medos que são descabidos, né? Nós temos que primeiro conhecer. Então dar uma chance, né? E tem um aspecto muito interessante com toda essa geração de ferramentas de IA generativa, que elas têm um significado absolutamente personalizado. Então o que eu quero dizer com isso? Para que serve o ChatGPT? Ele serve assim como o Google, depende como você vai usar, depende do que você faz da vida, depende do setor da tua empresa, da tua área de atuação. Então definitivamente não tem uma receita geral, né? O que acontece é que a pessoa vai ter que se ambientar, então é um esforço extremamente individualizado, muito personalizado. E um outro ponto de alerta que é o seguinte: tem muita gente que usa essas ferramentas e chega muito rapidamente a uma conclusão que está errada, né? Do tipo, mas eu fui lá, então até me inteirei sobre o assunto, dei uma chance, testei lá 2, 3 vezes e não vi utilidade. Aí tem que entender um outro aspecto também da inteligência artificial, que ela é muito um espelho. Então o que eu quero dizer com isso? Ela vai te entregar respostas tão boas quanto o prompt, quanto as perguntas que você fez. Então talvez você ainda não pegou a mão, sabe, não pegou o jeito de construir essa pergunta, né? Até porque se você olhar, por exemplo, as imagens que são geradas, não só no DALL-E 2, mas no Midjourney, no Leonardo e tantas outras, uma imagem que fica incrível, ela normalmente tem um prompt muito específico e muito longo. E até por isso que eu faço essa brincadeira, que a inteligência artificial é muito parecida com o gênio da lâmpada, né? Com a diferença que você não tem só 3 prompts, né? Você tem prompts ilimitados, né, na maior parte dessas plataformas. Mas o que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que se você achar a lâmpada, né, libertar o gênio e ele te perguntar como é que eu posso te ajudar? E se você simplesmente fizer uma pergunta vaga e aberta do tipo, quero ser feliz, talvez o que esse gênio vai te propor está muito longe do seu ideal de felicidade, né? Ou seja, ele vai fazer o melhor que ele pode com as informações que você provê. O mesmíssimo vale para a inteligência artificial. Ela precisa ser treinada, calibrada, ela precisa entender como é que ela pode te ajudar e aí ela vira uma baita aliada. Aí é isso que separa empresas e pessoas que estão absolutamente fascinadas com o que está acontecendo daquelas que ainda não experimentaram ou estão vendo tudo isso com muito medo. Então essa trajetória, são esses pontos que eu acho que são essenciais para que a IA se torne a sua aliada.